Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 203. Estamos estudando a vereda dos justos baseado no livro de Provérbios. E o nosso dia está nublado. Aqui em Mogi das Cruzes é segunda-feira e o dia está bem nublado. Parece que vai chover. E hoje eu lendo, o livro o capítulo 28 de Provérbios, decidi por um assunto muito importante, que também já foi comentado em outros capítulos. Então, Provérbios 28, eu escolhi a advertência aos filhos no livro de Provérbios. Então, as advertências, aqui existem conselhos, existem advertências. Então, nós já vimos alguns conselhos para os filhos, mas agora eu queria trazer as advertências aos filhos no livro de Provérbios. Escolhi, então, o versículo 24 deste capítulo 28, que diz assim: O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz, não é pecado, é companheiro do destruidor. Importante a gente considerar, o livro de Provérbios, ele continua sendo, então, um livro moderno, pois ele trata de problemas que todos nós enfrentamos em nossa vida. Além disso, todos os livros da Bíblia foram, desse livro de Provérbios, foram escritos especialmente pensando nos jovens. Então, Provérbios contém a mais excelente compilação mundial de conselhos práticos baseado em sólidos princípios morais e no bom senso, cujo o objetivo, então, é auxiliar os mais jovens a evitarem alguns erros dos seus antepassados. Então, o livro de Provérbios, ele foi escrito para os jovens. Então, vamos lá. Provérbios, por exemplo, capítulo 1, versículos de 1 a 7, resume o propósito deste livro de Provérbios, que é ensinar a sabedoria e o entendimento a um jovem rapaz, a fim de que esse encontre, então, a verdadeira felicidade na vida e escape das armadilhas do pecado, como nós já vimos anteriormente. Eu escolhi alguns desses provérbios como advertência aos jovens e adolescentes. Um deles, então, está neste capítulo. Versículo 24 diz assim: Quem rouba o seu pai ou a sua mãe e diz, não é pecado? Esse é companheiro do destruidor. Quem é o destruidor? É aquele, um espírito que vai destruindo tudo o que essa pessoa vai fazendo. Então, é companheiro. Então, tudo que ele faz acaba em destruição. Por quê? Porque exatamente isso aqui é um princípio. Então, ou seja, quem assalta, lá tem uma tradução, vou colocar bem assim, dessa forma, porque é uma advertência. Então, quem assalta o pai ou a mãe, quer abertamente ou secretamente, pela força, pela mentira, pela fraude, pelo engano, pelas artes, por ameaças ou por desperdício negligente daquilo que os pais lhe oferecem, ou intencionalmente, ou priva suas propriedades ou bens, contraindo dívidas para os pais pagarem, ou que pedem dinheiro aos pais e não devolvem, e dizem em seu coração, não é pecado, supondo que tem direito aos bens dos seus pais. O mesmo, então, é companheiro do destruidor, ou seja, de um espírito de destruição. Então, é muito importante que os jovens e adolescentes entendam isso. Podem roubar a paz, a alegria, a honra, o respeito devido aos seus pais e acham que vai ficar assim. E ao longo da história, nós vemos que não fica assim. Sempre a conta chega. Um dia a conta chega. Porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que foi plantado nessa terra vai ser colhido. Então, considere essa advertência
em sua vida. Você que é jovem, você que é adolescente. Outro provérbio que é uma advertência é o Provérbios capítulo 30, versículo 17, que diz assim: os olhos de quem ridiculariza o seu pai, ou de quem trata sem consideração e obediência a sua própria mãe, serão arrancados pelos corvos do vale, serão devorados pelos filhotes do abutre. Vamos lá, traduzindo. Ou seja, se os olhos desse filho que ridiculariza o seu pai e que não trata com consideração e obediência a sua mãe, então fala que eles serão arrancados. Porque a Bíblia fala de lâmpada, fala de luz, ele está falando então dos olhos. Aqui está falando que a luz dos olhos, né, a luz da vida, quer dizer, os olhos da pessoa vão ser arrancados. O que isso significa? Então significa que essa pessoa ficará cega e viverá em trevas, sem luz, sem direção. Então, o que nós consideramos isso? São 5 coisas importantes na vida de uma pessoa que ela precisa ter visão espiritual, ter luz em seus olhos para encontrar. Primeiro, para encontrar Deus e ter um relacionamento profundo com Deus. Segundo, encontrar o cônjuge, a pessoa certa para viver o resto da sua vida. Terceiro, saber criar bem e educar os seus filhos. Quarto, encontrar um trabalho, uma vocação, a um lugar onde essa pessoa possa exercer os dons e as habilidades que Deus deu. E outro é o seu ministério. Então, quando a pessoa ridiculariza o seu pai, desonra e desobedece a sua mãe, essa pessoa fica cega para encontrar essas coisas na vida. Certo? Quantos e quantas pessoas hoje estão vivendo à sombra disso? Escolheram mal ao Deus que devem se prostrar. Escolheram mal a pessoa para viver na sua vida. Não tem conseguido trazer honra, educar os seus filhos da forma como deveria. Provavelmente pode estar trabalhando num lugar que nunca foi o lugar que gostaria de estar. E também não encontra um propósito daquilo que Deus tem para a sua vida no ministério. Então, de acordo com a mentalidade judaica, quem zombava do pai e desobedecia a mãe deveria morrer. Lá, quando a gente lê o livro de Levíticos, né, Deuteronômio, quando um filho desonrava o pai ou a mãe, ele era passível de morte. Deveria morrer em praça pública para se tornar, então, um exemplo para os outros jovens e adolescentes. Pensa bem se essa lei estivesse até hoje em nossos dias, né? Nem a gente estaria aqui fazendo esse devocional. Mas graças a Deus que Deus tem misericórdia de nós, nós podemos crescer e reconhecer e pedir perdão aos nossos pais pela nossa rebeldia e pela nossa desobediência. Então, os filhos que zombavam do pai e desobedeciam a sua mãe deveriam morrer e não receber um enterro decente. Olha só. Então, não tinha um enterro honroso. Isso era uma tragédia. Você morrer e nem nesta hora você ter honra. O cadáver do filho desobediente seria devorado pelos corvos. Não era enterrado. Era jogado no meio de algum lugar onde os abutres e os corvos comiam. Isso para mostrar a importância que era você obedecer o seu pai e a sua mãe. Então, é um princípio muito importante. Hoje isso não acontece, mas espiritualmente nós vamos perdendo tudo aquilo que é de bom e de melhor que Deus tem, pela falta de obediência, de honrar e respeitar nossos pais. Nós temos um outro provérbio de advertência, que é o Provérbios 30:11, que diz assim: há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e que não bendizem a própria mãe. A situação, então, descrita nesse versículo é bastante semelhante à sociedade contemporânea e o mundo que nós estamos vivendo. E principalmente no final dos tempos, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 7, falam isso para nós. Então, nós vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 7, mostram exatamente
o que acontece. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes a seus pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe então o poder. Foge também destes, pois entre esses há os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecado, conduzindo então a várias paixões. Então aqui nós temos um termômetro, né, do que está acontecendo hoje dentro das casas e dentro dos lares, com filhos que não honram os pais, que não obedecem às suas mães e que são ingratos, sem amor, sem afeição natural pela sua família. Então, nós devemos observar esses aspectos. Primeiro, o desrespeito aos pais. Há pessoas que amaldiçoam seu pai e não demonstram gratidão à sua mãe. A ingratidão e a hostilidade dos jovens contra os pais é uma das principais características da nossa sociedade decadente. Provérbios 20:20 diz assim: se amaldiçoares o teu pai e a tua mãe, a luz da tua vida se extinguirá nas mais profundas trevas. Então, se apagará os olhos. Nós temos visto quantos jovens e adolescentes perdendo a sua vida muito cedo, porque não têm respeitado o princípio de honrar seu pai e sua mãe. Na lei de Moisés, amaldiçoar os pais era um crime passível de morte. Nós vemos lá em Êxodo 21:17. Esse fato deveria levar os jovens agressivos com os pais e meditar sobre as atitudes. Caso essas atitudes persistam nesse comportamento violento e agressivo, experimentarão então muito sofrimento na sua vida. Mas não esse é o desejo de Deus para os jovens e para adolescentes. Nós temos um mandamento de Deus que diz assim: honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor Deus te dá. Honre a seus pais, para que tudo te corra bem, jovem e adolescente, e tenhas longa vida sobre a terra. E lembre-se, obedeçam aos seus pais em tudo, porque isto é agradável ao Senhor. Então, você que tem um jovem, um adolescente, compartilha esse devocional. É muito importante. Deus é um Deus preventivo. Então, ele nos adverte que nós precisamos mudar a nossa postura para que o destruidor não destrua os sonhos e a esperança que esses jovens e esses adolescentes têm, porque eles estão acabando, trazendo para suas próprias vidas este mal, porque têm desonrado, desrespeitado os seus pais. Que Deus abençoe você. E até amanhã com o nosso devocional Florescer. Iremos então para o capítulo 29. Deus abençoe vocês e até lá.